vou pular muito no assunto porque, enfim, está tudo muito encadeadinho, mas é basicamente um pouco sobre como eu não quero mais usar React para projetos pessoais e o quanto que eu estou empurrando para a gente usar algumas ferramentas um pouco mais novas, que têm ajudado muito na minha produtividade para projetos fora do trabalho e que eu acho que tem um futuro bem grande, que se chama Svelte. Massa. Show de bola. Então é contigo. Vou sair por aqui. Show. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Qualquer coisa me interrompe aí. Com certeza. Show. Então, gente. Bom, antes de tudo, muito obrigado por me receberem. E eu vou começar com um mundo imaginário aqui. Vamos imaginar. A gente que é front-end, grande parte da gente está acostumado com React, né? Está acostumado com as partes boas, com as partes ruins. Mas vamos imaginar que a gente vivesse num outro mundo que o React fosse um pouco diferente, tá? E se o React tivesse de 20% a 40% menos código do que React Hooks, que eu já acho bem pequeno, né? E se a gente não tivesse que otimizar para re-renders, ou ter que declarar dependências, né? Ou usar use memo, use callbacks? Imagine que a gente não precisasse de nada disso. E que a curva de aprendizado fosse um pouco mais baixa, né? React é maravilhoso para quem sabe o que está fazendo, mas para quem está começando ainda é um pouco problemático. Tem algumas coisas que não são tão intuitivas, né? Imagina que o React viesse com stores, né? Não precisar mais de Redux, ter uma solução mais simples, mais dentro da própria ferramenta, né? Ou que ele tivesse animações, transições, tudo isso embutido. Imagina que ele te guiasse para ter uma composição de componentes um pouco mais fáceis, né? Que a gente não tivesse sempre que debater se a gente vai usar render props, ou compound components, ou high order components, enfim. E imagina que o React também lidasse com CSS de verdade, não é CSS em JS, e que esse CSS também fosse no escopo de cada componente, né? Meu nome é Luciano Ratameiro e eu vou falar um pouquinho sobre Svelte, componentes em boilerplates. Antes de tudo, o que é Svelte? Tenho que fazer o primeiro aviso, tá? Eu sou a pessoa que eternamente ignorou toda essa briga entre frameworks, tá? Não sou fã da discussão entre React e Angular, Vue, ou brotaram com Preact, ou brotaram Inferno, ou, enfim. Sempre tem alguém dizendo que é um pouquinho melhor do que o outro, e cada ferramenta é própria para um tipo de caso, né? Dependendo do teu contexto, dependendo da tua empresa, dependendo do teu cliente. Então, por que raios uma pessoa que é bem avessa a isso está vindo aqui fazer propaganda de um framework JavaScript novo, né? Então, Svelte, para quem não conhece, Svelte, esse cara aqui, essas 3 propostas que eles colocaram, né? Isso daqui é a homepage deles. Essas 3 propostas são meio que as coisas que eles verdadeiramente cumprem, tá? Que é escrever menos código, não depender de Virtual DOM, vou explicar um pouquinho sobre os problemas que Virtual DOM traz, e ele é verdadeiramente reativo, tá? Não tem aquela questão de ter que chamar useState, enfim. Mas nesse mundo que a gente tem tantos frameworks, e todos eles fazem meio que o mesmo trabalho no final das contas, né? Porque, como que a gente vai destacar o Svelte? Como que a gente vai destacar uma ferramenta nova, né? Ela tem que realmente ter algum diferencial muito grande, né? Ela tem que trazer uma coisa muito grande para a mesa. Então, eu acho que em vez da gente discutir o que o Svelte é, eu acho que é melhor a gente discutir o que o Svelte não é, né? Porque ele faz literalmente todas as coisas que todo mundo está acostumado com React, só que de uma outra forma. Então, eu gosto de fazer a brincadeira. O que o Svelte não é? O Svelte não é o React, né? Esse slide eu sei que está um pouco complicado, tá? Mas me acompanhem porque vai ter código no final. Bom, antes de tudo, React, como todo mundo conhece, é uma biblioteca, né? Então, isso significa que você vai fazer seu código-fonte, você vai empacotar seu código-fonte junto com o código ali da biblioteca,
né? E vai mandar para o navegador da pessoa, o navegador da pessoa vai fazer o trabalho que tem que fazer, certo? O Svelte não é uma biblioteca, o Svelte é um compilador. Ou seja, todas as coisas de otimização, de features, tudo isso não está em tempo de runtime, né? Ele não está analisando como fazer a coisa ótima em tempo de execução. Ele está fazendo isso em tempo de compilação. Então, por ser um compilador, a gente ganha um monte de vantagens. Tá? React usa VirtualDOM, e VirtualDOM foi meio que diferencial do React, né, quando ele surgiu. E o VirtualDOM veio para solucionar muitos problemas, né? Mas, hoje em dia, o VirtualDOM já está começando a ter um pouco de problema. Por quê? Porque se você for parar para pensar, o VirtualDOM é um pouco ineficiente. Eu diria que não é nem um pouco, ele é um bocado ineficiente. Para 90% dos casos, funciona. Mas Svelte foi feito para fazer coisas de gráficos e interações com um grande volume de dados, né? Então, ele precisava ser mais veloz do que o React. Não é esse o maior ganho do Svelte, tá? Mas, enfim, o problema do VirtualDOM, eu vou explicar um pouco melhor na hora que a gente estiver falando de código. Então, a única diferença é que tudo que o VirtualDOM chega para otimizar, o Svelte faz em tempo de compilação. Então, ele não precisa nem fazer a comparação entre o componente antigo e o componente novo para ver o que mudou num re-render. Ele não precisa fazer isso porque ele já fez isso em tempo de build. Então, já está resolvido. React também tem essa questão de... Eu acho engraçado que o nome React, né, fica parecendo que é algo reativo, né? Mas, no fundo, você chama uma função para mudar um estado, né? Você não simplesmente fala que agora o contador que é 0, agora é 1, né? Você não simplesmente assinala uma coisa a um valor novo. Você vai lá e chama o this.setState, se você estiver em classe, né? Ou então você vai ter que chamar o useState lá para guardar a função e executar ela depois, enfim. Então, essa reatividade é manual, essa reatividade é escrita pela pessoa que está desenvolvendo, né? Enquanto isso, por Svelte ser um compilador, ele analisa seu código, né? Ele compila o seu código, ele lê o seu código e analisa ele estaticamente para entender o que está mudando onde, em que momento você precisa injetar alguma função para mudar um texto e tentar fazer isso da maneira mais ótima possível. E enquanto o React faz HTML, bem entre aspas, né, HTML dentro do JavaScript, que é aquela questão do JSX, enfim, que é HTML, mas no fundo está transformando para chamadas de funções, né? Em Svelte a gente escreve JavaScript dentro do HTML. Svelte, todo componente de Svelte é escrito em HTML, não em JavaScript. Tá? O Svelte é uma linguagem, um superset do HTML, digamos assim. Então, HTML com as coisinhas em cima para facilitar a interação, basicamente. Então, se você quer, por exemplo, colocar uma camada de interação, tá com uma tag script, escreve o script que você precisa, vida que segue. Sem ter todas aquelas amarras de DOM, tá? Eu vou mostrar código, vai ficar um pouco mais claro isso. E enquanto em React a gente tem pouco boilerplate, mas a gente ainda tem bastante, né? Você precisa mudar um estado, você precisa chamar o useState. Você quer fazer alguma coisa no onMount, você tem que chamar o useEffect. E você tem que estar sempre ligado em colocar useCallback ou não, enfim. useMemo. Em Svelte não tem nada disso, porque, novamente, é um compilador, ele faz tudo para você, né? E enquanto o React também só lida com HTML e JavaScript, né, porque é um arquivo JavaScript que tem HTML dentro, o Svelte tem todas as ferramentas prontas para ser um verdadeiro framework, um framework compreensivo, né, que está pronto para praticamente todos os casos de uso, porque ele lida com HTML, com CSS, com JavaScript, ele tem seu próprio, entre aspas, Redux embutido, que é bizarramente mais simples do que o Redux de usar. Ele tem animações embutidas, animações feitas em CSS, injetadas via JavaScript, que é bem interessante. Enfim, falei demais, vamos ver código. Show? Código. Introdução ao Svelte.
Por favor, me digam se a fonte precisa aumentar, tá? Porque, enfim, eu não tenho tanta noção. Essa daqui é uma aplicaçãozinha bem simples, tá? É um Hello World aqui, que tem esse input, a gente escreve, ele muda a parte do world, né? E um botãozinho que a gente clica, ele aumenta o número. Show? Nada demais, nada absurdo. Esse daqui é o componente Svelte que está rodando aqui, tá? Esse é o componente dessa aplicaçãozinha aqui. Então, vocês veem que é um HTML, né? Ele tem a tag script, ele tem a tag h1, input, button, né? Então, vamos ver aqui. É um H1 com hello name, né? A gente tem essa interpolação aqui, que a gente já está bem acostumado com React a fazer coisas assim, então, nada de diferente aqui. Mesma coisa, né? O valor do input é essa variável name. Como que a gente declara estado local? Name, let name igual road. A gente simplesmente declara a variável. E é isso aí. Nada demais. Você quer transformar isso em uma prop? Você exporta. Pronto, é uma prop. Bom, no input, né, no evento do DOM de input, a gente chama essa função handleInput, que recebe o evento, e a gente fala que name é igual event.target.value. E é isso. Não tem use state, não tem chamada de função, não tem nada. Você simplesmente muda o valor da variável e ele já sabe o que fazer por baixo dos panos. Por quê? Porque é um compilador. Ele sabe que na hora que você reassinalou essa variável e você declarou que essa variável está sendo usada no HTML, você vai querer manter as duas sincronizadas. Mesma coisa no button aqui, onClick, a gente chama o handleClick, faz count mais um. Show? Mas a beleza do Svelte, assim, eu acho que só isso já é o suficiente para você, pelo menos, abrir o olho, né? Que isso daqui já está bizarramente mais simples do que um componente React. Mas como, novamente, né, é um compilador, né? Então você pode se dar o luxo de ter alguns cortes de caminho, digamos assim. Porque, por exemplo, quando a gente está falando value igual a name ou input, eu mudo o name para event.target.value, cara, eu falei sem boilerplate, né? Olha o boilerplate aqui, isso daqui você vai ter que fazer para todos os inputs da sua vida, né? Você sempre vai querer fazer isso. Talvez você queira fazer alguma coisa a mais, alguma coisa aqui, sim, mas, tipo, isso daqui provavelmente você sempre vai querer fazer, porque você sempre vai querer que a variável esteja como um valor do input e que o valor do input esteja como a variável, né? Então, o que a galera do Svelte fez? Eles criaram essa diretiva chamada bind, que você amarra o valor ao nome. Então, você não precisa mais disso e você não precisa mais disso. Pronto, está tudo funcionando, nada demais. E também a gente não precisa chamar uma função para fazer esse tipo de coisa. Você você pode ter JavaScript não só dentro da tag script, mas você pode ter JavaScript aqui, né? Então, a gente pode fazer count mais. Pronto, remove isso daqui. E agora, tudo funciona. Show! Eu quero que vocês deem uma olhada nesse código aqui e me digam se tem alguma coisa que pode ser jogada fora. Alguma coisa que está aqui só para cumprir contrato. Porque eu acho que tudo aqui tem uma função. Nada disso está aqui só para cumprir tabela, né? Tudo tem um motivo para existir. Então, esse que eu acho que é o verdadeiro valor do Svelte, essa developer experience, né? Essa experiência de desenvolvimento que te traz mais para perto do que você quer fazer de uma forma declarativa, sem que você tenha que, import React from React, import use state, blá, 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 blá. Não, é isso, tá? Tá resolvido. E agora eu queria só fazer um paralelo com uma aplicação React, só para a gente também ter um pouco mais de contexto, de um contexto um pouco mais complicado, né? Eu estou rodando aqui uma aplicaçãozinha que tem essas to-dos aqui, o clássico exemplo das to-dos, né? A gente tem as to-dos aqui, você marca elas como Dani, e se você quiser esconder as que estão Dani, você clica em hide Dani, ele esconde, e é isso aí, tá? Eu acho que todo mundo que já começou com React já fez alguma coisa parecida, né? Então, essa daqui é a aplicação React que faz isso, tá? Eu tentei ser o mais sucinto possível. Vai precisar de um zoom. Show.
Eu já estava esperando essa, mas é porque esse código aqui complica. Enfim, eu tentei ser o mais sucinto possível, mas sem ser, sabe, obscuro. Tentar deixar o código claro, mas ao mesmo tempo, enfim. Temos aqui, né, temos essas to-dos aqui em cima. Essas to-dos são objetos dentro desse use state, certo? Então eu tenho uma lista aqui com esses 5 itens e faço o clássico, né? Extraio to-dos e set to-dos de use state, tá resolvido. Mesma coisa para o hide done, né? Porque isso daqui é um booleano. A gente precisa controlar isso. Se a gente precisa controlar isso, a gente precisa do estado, certo? Tem uma função toggle done aqui. Essa função aqui vai ser executada pelos LIs, tá? Cada LI vai, tipo, no clique dele, vai chamar o toggle done desse to-do, ok? Esse to-do vai chegar aqui como selected to-do, e o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o set to-do, certo? Porque a gente quer alterar esse valor aqui, fazendo o map dos to-dos, vendo qual dos to-dos é igual ao que eu selecionei no clique ali, show? Se ele for igual, a gente só retorna o valor dele oposto no done, né? Estou retornando um objeto aqui com o done ao contrário. Se ele não for igual, a gente retorna to-do. Então, isso daqui retorna uma lista igual a de to-dos, só que com o que a gente selecionou com o done ao contrário. Show? Joga isso para dentro do set to-dos, está resolvido. E a gente tem que ter essa filtragem aqui, né? De tipo, se esse cara aqui for true, eu tenho que filtrar. Se esse cara for false, eu não filtro. Então, eu tenho esse const filter to-dos aqui. Se hide done for true, quer dizer que eu só tenho que mostrar os que não estão done ainda, né? Então, eu faço que filter to-dos é to-dos.filter desse cara que não está done. Se esse cara está false, eu só retorno to-dos. Show? Desculpa dar uma corrida, mas enfim. É isso. É uma aplicação razoavelmente simples, certo? Agora, eu vou mostrar a versão Svelte. Deixa eu rodar ela também, né? É bom, né? Só para também cd, front-end, talk, Svelte, npm run dev. Show. Abri o 5000. Só para não me deixar mentir que são aplicações literalmente iguais, tá? Vamos abrir aqui a versão Svelte. Eu espero conseguir colocá-las lado a lado, tá? Mas se ficar muito apertado, vocês me digam. Tá bem apertado, na real, né? Enfim. Tá rolando. Tá rolando, né? Eu acho que... tá meio confuso, mas eu acho que tá rolando. Bom, primeira coisa que vocês vão notar de noov. A aplicação Svelte é HTML, né? Então, eu tenho aqui o label direto, eu não tenho que fazer o return com React Fragment, enfim. Tem o label aqui direto. A diferença é que a gente faz o bind do checked, né? A gente não precisa chamar o set hide done, porque não tem essa necessidade. E a diferença é que aqui, enquanto no React a gente faz um map, no caso do Svelte a gente usa esse bloco de each aqui, tá? O Svelte tem alguns blocos, inclusive um que eu acho muito interessante, que é para lidar com promises, que ele tem um bloco de await, then catch, que, enfim, funciona para você simplesmente fazer uma requisição, guardar numa variável e deixar ele renderizar. Aquela coisa do suspense do React. Eles têm esses blocos para prover um pouco de otimizações por baixo dos panos e também para ganhar um pouquinho de clareza. Se eu fosse um desenvolvedor novo que nunca tivesse visto o map, provavelmente eu ia estar menos confuso aqui no Svelte do que aqui, né? Porque é cada filter to-dos como to-do, né? Então, tipo, meio que está resolvido. Segunda coisa, não tem use state, não tem import, não tem nada, né? A gente simplesmente declara to-dos como uma lista. Toggle done é igual, só que a gente não tem set to-dos, a gente só iguala to-dos, reassinala to-dos àquele to-dos.map. Eu não sei porquê, mas isso daqui para mim fica bem mais claro. O hide done eu só preciso declarar, e o filter to-dos igual, certo? Só tem... um detalhezinho, a gente tem os estilos aqui, tá? Eu não quero falar dos estilos tanto, porque, enfim, os estilos que estão aqui estão nesse app.css aqui. Mas esses estilos aqui são só para esse componente. Então, enfim, a gente ganha isso também no Svelte. Mas eu não estava querendo tanto entrar nessa jogada, porque é outra palestra separada, basicamente.
Só que vocês vão notar um detalhe, tá? Se eu vier aqui na aplicação React, tá tudo certo, mas na aplicação Svelte, se eu clicar, nada acontece. Por quê? Ops. Por quê? Porque eu disse que filter todos é uma const. Se ela é uma constante, não é para ela mudar, certo? Na verdade, se você for parar para pensar, na verdade é o React que está meio esquisito, né? Porque você tem uma const, mas essa const muda de valor, não é que ela muda de valor, né? E aí é que tem aquela parada do Virtual DOM. O que acontece na hora que um valor aqui, que você chama uma dessas funções de set do useState aqui? O React muda o valor da variável e chama a sua função de componente de novo. Então, ele chama a função inteira, redefine isso, chega no filter todos, viu que o valor está diferente, constrói filter todos de novo, chama isso daqui e guarda o retorno do HTML, digamos assim, do DOM desse componente, guarda ele numa variável, pega o DOM antigo desse cara, desse mesmo componente, e faz label. O label é o mesmo? Ah, o label é o mesmo, então não precisa mudar. O input é o mesmo? Ah, o input é o mesmo. Ah, então não precisa mudar. O conteúdo do input mudou? O conteúdo do label mudou? Não, então não precisa mudar. O L mudou? Não, não mudou. Filter todos mudou? Mudou. Então, ele tem que fazer essa conciliação, né? Esse depara do componente antigo para o novo, e isso ele faz literalmente toda vez que um estado ou uma prop mudam. Ele vai chamar a função de novo, né? Novamente, isso é bom o suficiente para 90% dos casos. Mas para o 10% dos casos, isso daqui se torna inviável. A diferença do Svelte é essa, que ele faz tudo otimizado. Tá, mas então como é que a gente resolve essa questão do const? Porque esse código aqui carregou o componente, ele executa esse script aqui e fechou, né? Como que a gente faz isso aqui? Ele tem, na verdade, a gente vai se apropria de uma parte da linguagem do JavaScript que nunca é usada, que é esse $2. É feio, tá? Mas enfim, $2. O que esse $2 significa? Isso significa que essa variável vai ser criada de acordo com o valor desse ternário, ok? E que toda vez que hidedone ou todos forem modificados por algum motivo, filter todos vai ser recalculado. Vocês veem que eu tô falando dessa forma porque ele realmente analisa a árvore de dependências da coisa, tá? Então, tipo, ele realmente faz um if nervosão lá no código gerado, vendo hidedone mudou, né, no update do componente. hidedone mudou ou todos mudou, então eu tenho que regerar filter todos e eu tenho que re-renderizar as coisas que dependem de filter todos. Só que tudo isso por baixo dos panos. Você não precisa se preocupar com nada. Um outro detalhe aqui é que a gente pode ter também eles chamam isso de reactive statements, né? Declarações reativas, digamos assim. Você pode ter uma declaração reativa baseada em outra declaração reativa, né? Então, por exemplo, se eu quisesse ter aqui eu vou fazer com label só para não ter que mudar o style, tá? Os estilos. Digamos que eu queira, tipo, eu sei que é um péssimo exemplo, tá? Mas enfim. Showing x of x, né? Eu estou mostrando tantos de tantos, né? Tantas todos de tantas todos. Esse segundo x sempre vai ser todo.length, certo? Length, nossa senhora. E esse segundo cara vai depender de filter todos, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um $2, showing. Eu sei que é assim, é um péssimo exemplo porque ninguém vai fazer isso na vida real, tá? Mas filter todos.length. Meu Deus. E aí a gente pode usar showing aqui. Aí você pensa, pô, isso pode dar problema, né? Por quê? Porque essa variável aqui está declarada antes dessa. Então, se essa daqui atualizar, essa daqui vai estar um passo atrás, porque a execução, né, é de cima para baixo. Então, só para provar que está funcionando. Não está funcionando. O que eu fiz? Eu tenho certeza que eu fiz a mesma coisa que eu fiz antes, exatamente. Porque eu coloquei todo.length em vez de todos. Pronto.
Mostrando 5 de 5, mostrando 2 de 5, mostrando 1 de 5, funciona. Até me perdi. Enfim, a ordem é de cima para baixo, então, tipo, ele chega em Filter to Do's depois dele chegar em Showing, né? Então, esse cara, em teoria, ficaria desincronizado, mas não fica. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir um REPL a mais aqui. Como é que eu tô de tempo, cara? Tá de boa? Só para eu saber se eu corro. Eu tô razoavelmente no final. Uns 23 minutos. Ih, tá de boa. Esse svelte.repl aqui, /repl aqui, é meio que tipo a forma de a gente prototipar com Svelte no site, tá? Aliás, o tutorial deles é maravilhoso, porque o tutorial deles tipo, é interativo. Então, enfim. Você vai, faz uma aulinha aqui, faça desse jeito. Aí você pode até dar uma roubada aqui, ver. Enfim, o tutorial deles é maravilhoso. Ele tem esse JS output aqui, que é meio que, que isso daqui está gerando, né? No final das contas, o que o compilador está jogando para fora, né? E aí a gente pode vir aqui na parte de baixo, que é a parte que tem o nosso componente. Vocês vão notar que, essa é a instância do nosso componente. Vocês vão notar que esse código aqui está praticamente inalterado com o nosso script aqui. Let to do's, function toggle done, hide done, blá, blá, blá. Let to do's igual function toggle done. Aqui que está o pulo do gato. Ele colocou essa função invalidate aqui. Essa função invalidate vai fazer o seguinte, ela vai notificar ao runtime que a variável 0 desse componente, no caso é a to-do's, porque ela foi a primeira que foi declarada. Agora, 0 vai ser o retorno disso. Então, ele só invalida partes do seu código para que você não tenha que ficar fazendo use state. Tá? Mas a parte que eu queria mostrar é essa parte do self-update aqui. Tá vendo? Primeira coisa que vocês vão notar. Aquelas duas coisas que eu fiz aqui com $, showing e filter to do's, aqui já estão em ordem inversa. Né? Filter to do está aqui em cima e showing está aqui embaixo. Por quê? Porque o compilador sabe, né? Ele analisou meu código e ele viu que showing depende de filter to do's e filter to do's depende de hide done to do's. Então, vocês veem aqui que tipo, se o componente, né, se atualizou, está diferente e filter to do está diferente, né, no caso aqui, filter to do seria essa variável 4 aqui para ele, a gente invalida o 3 de acordo com isso. Mas antes, né, ele depende o filter to do's depende de hide done to do's. Então ele faz isso. Show. Enfim, esse era meio que tudo de Svelte que eu queria mostrar. Eu queria até fazer essa palestra um pouco mais rápido para a gente poder entrar nas perguntas, porque eu acho que eu apresentei muito básico aqui e tem bastante coisa que a gente pode brincar um pouquinho. Show. Acho que a gente pode... Deixa eu voltar aqui para o código. E não é só isso, tá? E não é só isso. Ligando agora, você ganha suporte a TypeScript, Sass e outros. Então, tipo, uma das coisas que eu não vivo sem no React é propertypes. E no caso do Svelte, o Svelte padrão em JavaScript, ele não tem uma biblioteca como propertypes. Por quê? Porque você declara as props, né, exportando. Então, eu faço export, let to do's, isso daqui se tornou uma prop. Show? Isso daqui pode ser acessado de fora, igual React, né? Você passa a prop igual aqui, né? Seria to do's igual blá, 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 né? Igualzinho. Mas isso a gente não tem uma checagem de tipos. Se você usar TypeScript com Svelte, e para usar TypeScript com Svelte, é só você, enfim, configurar suas ferramentas e colocar aqui na tag script lang igual a ts e está resolvido, a partir do momento que você fala que to-do's é um array de alguma coisa e alguém do lado de fora tentar passar to-do's como algum outro valor, tanto a IDE vai, né, tanto o seu VS Code, enfim, seu editor de texto vão reclamar, quanto o próprio compilador vai reclamar lá no terminal.
size, se você quiser usar size também aqui no style, você pode fazer style, eu acho que é style type, SSS, enfim. Você pode fazer o que você quiser aqui. E é facinho de configurar, tá? Não é nada absurdo. Se você não quer trabalhar com componentes pequenos, você quer já ter uma aplicação tipo um Next ou um Gatsby, alguma coisa do tipo, ele já tem esse projeto secundário aqui chamado Sepper, que ele já vem com roteamento, já vem com server-side rendering, static site generation, progressive web app, code splitting e todas as outras siglas do universo, sério. Todas as coisas eles fazem muito bem, bizarramente performático. Se um componente, se uma página, né, não precisar de JavaScript no front, ele não manda JavaScript para o front. Então é bem interessante nesse aspecto. E se você estiver preocupado com testes, a gente, não sei se vocês conhecem esse projeto chamado Testing Library. Testing Library, eu não lembro se enfim, esse é o GitHub deles, né? Deixa eu abrir a página aqui. Testing Library é meio que tipo a biblioteca para todos os frameworks do universo para você fazer teste, né? Então eles têm para React, Reason, Native, Vue, Marco, Angular, React e tem Svelte também. Então é facinho de usar, eu já tenho usado bastante, zero problemas, tá? E se você precisar de algo a mais, instala o Cypress, enfim, tá resolvido. Então, basicamente era só isso tudo que eu tinha para falar. Tá? As referências estão todas aqui, incluindo essa palestra do Rich Harris aqui, que é o criador, que é uma das melhores palestras que eu já vi na minha vida. O cara realmente manda muito bem. Se vocês se interessaram, se vocês acharam maneiro, o único problema do Svelte é que a comunidade é pequena. Então, por favor, se vocês se interessaram, contribui com a gente lá no Svelte Brasil no Telegram. É uma comunidade muito gente boa, sempre de braços abertos, sempre querendo ajudar. Enfim, é um brinquedinho novo, né? Então, basicamente é isso. Eu vou abrir para perguntas. Quiserem me chegar no Twitter, @Luciano Ratameira, eu sou Luciano Ratameira em tudo. Então, GitHub, Facebook, Twitter, enfim. Onde vocês quiserem me achar. Show? Show. Vamos lá. Estão aí os contatos do Luciano, para quem quiser. Deixa eu compartilhar minha tela agora. Deixa eu sair daqui, né? Vou voltar aqui para o StreamYard. Bom, pessoal, quem tiver dúvida já pode ir colocando nesse endereço. É só entrar em slido.com/frontjs 8, no caso, nossa edição atual. E aí a gente vai mostrando aqui as perguntas, tá bom? Quem não tiver pergunta, mas quiser participar da votação, você pode ir votando nas que forem mais legais. A primeira, Luciana, é de Raí Siqueira. Deixa eu só ver se tu estás me ouvindo, né? Tô. Show. Como que funciona a imutabilidade dos dados no Svelte? Eita, sumiu uma pergunta aí. Então, Svelte é um framework que meio que abraça a mutabilidade, tá? Eu sei que isso pode parecer uma má ideia em alguns aspectos, mas, por exemplo, eu já percebi que grande parte do boilerplate, grande parte dos bugs que eu já fiz em componentes razoavelmente complexos são exatamente por conta da prop vir de cima, você não conseguir mudar, e aí você tem que mandar um evento para cima que chama um callback, que muda o estado, que muda a prop. Não tem nada disso no Svelte. É basicamente, se você passou uma prop para baixo, se o componente de baixo quiser, ele pode mudar o valor dessa variável, vai mudar para ele, vai mudar para o componente, para todos os componentes conectados, basicamente. Então, assim, parece ser uma ideia ruim, mas eu já usei muito Svelte e ter abraçado essa mutabilidade me fez ser muito mais produtivo e muito mais feliz, sinceramente. Não ter que fazer essa doideira de orquestrar evento para cá, passar callback, enfim. Parece besteira, mas são poucas coisas que ao longo do tempo vão acabando sabe? Agora eu tenho que fazer isso. Enfim, eu acho um saco, pessoalmente.
Tem um anônimo aqui que diz: o dólar não poderia ser substituído por um LET? No seu Então, exemplo. exatamente. Então, a questão é que o componente Svelte ele só lê essa tag script assim, de cima para baixo como um código, né? Na hora que o componente está montando, tá? Então, tudo que está ali na tag script, por exemplo, se uma função tiver sido declarada, de boa, você executa a função, coisas vão funcionar. Mas se você só declarar um let name, por exemplo, e quiser mudar, assim, você pode ir daquele jeito que eu mostrei, né, com bind e tal, mas ele não vai automaticamente se reordenar, né, se re-renderizar, se você, enfim, fizer alguma coisa que não inclua uma redefinição daquela variável. Não sei se ficou claro, mas esse dólar aí é mais para quando você quer ter... Eu quase não uso, tá? Para ser sincero, eu quase não uso. Mas é mais para quando você quer ter uma variável que é derivada de outras, do valor de outras, né? Então, basicamente, para esses casos. Vamos para a próxima. Tem um aqui que é do Demis, mas ele pediu para mostrar esse exemplo. Eu vou abrir daqui a pouco. É para você. Eu posso abrir aqui também, porque eu só não tenho acesso ao link aqui. Se você puder me mandar. Tudo bem que você está compartilhando a tela, né? Eu posso simplesmente... É contigo. Você prefere que eu compartilhe daqui a tela? Cara, é contigo. O que for mais fácil para você, porque você que está lidando com as janelas aí. Para ficar mais... Show. Vou mandar no chat aqui, rapidinho, galera. De boa. Eu também, eu posso... eu vou dar uma passadinha, assim, tipo 2 segundinhos só. Eu tô compartilhando a tela ainda, né? Tá, eu vou só colocar tu agora aqui. Show. Pronto, agora sim. Enfim, eu nunca vi esse exemplo, tá? Mas conhecendo o Svelte, eu sei que é ridiculamente simples de entender. Temos aqui 2 componentes, né? O cara está importando esses 2 componentes aqui, colocando componente 1, componente 2, esse é um form, esse é um view. Tá, temos aqui o form, estilos, enfim. Um form com labels input, acho que nada demais, né? Nada absurdo. E a view também. Cara, eu acho que esse exemplo está incompleto aqui, não está não? Tenho quase certeza que esse exemplo está incompleto. Esse exemplo está incompleto, Demis. Perdão, cara. Mas eu posso mostrar aqui os exemplos. Eles têm os exemplos aqui de stores. Writable stores. Esse daqui é meio que o exemplo mais comum. Eu tenho 3 componentes aqui. Um que decrementa, um que incrementa e um que reseta, né? Mais, menos, reset. E a store em si, tá? As stores em Svelte são só isso. Você importa writable, passa um valor padrão, declara, exporta. Enfim, exporta se você estiver fazendo um arquivo separado, né? E nos componentes em si, você importa store e chama store.update, passando uma função que vai alterar ela, ou uma store.set, né? Esse set aqui realmente vai mudar o valor, né? Para aquele valor que você passar. E aqui na app você... auto subscriptions. Essa daqui, se você quiser só ler e manter esse cara sincronizado, é só você pegar count, fazer $count, que automaticamente toda vez que a store mudar, ele vai re-renderizar esse H1 aqui com esse valor dentro. E é isso. Isso é stores. Isso é o Redux inteiro que você vai jogar fora, basicamente. Show. Para acreditar nisso, teve uma pergunta aqui no YouTube, eu vou abrir essa sessão para o Bruno Christian. Ele disse que o dólar vai ser sempre necessário usar, e se caso esquecer, vai dar erro a rodar o programa? Então, cara, assim, eu acho que eu nem deveria ter falado tanto de dólar, porque esse cara é meio chatinho mesmo, tá? Esse dólar, assim, você pode fazer isso daqui com a função, se você quiser, sacou? Você pode declarar filter to do's como uma lista, né? Let
filter todos. E aí, na hora que você chama o toggle done aqui, você também faz esse cálculo e reavalia filter to do. Você pode fazer dessa forma também, tá? Mas sim, se você realmente quiser manter esse cara aqui de baixo, né, sincronizado com a interface e com as variáveis, essa é a forma, digamos, a forma svelte mesmo, esveltina, se é que essa palavra existe, de a gente fazer esse tipo de declaração mesmo, porque é a maneira mais ótima a nível de compilador também. Então, é a forma mais performática que a gente tem. E de verdade, isso daqui você se acostuma rapidinho. Você quase nunca vai usar, mas você se acostuma rapidinho. Beleza, vamos voltar lá. Show. Alan, você já testou o novo Svelte Kit? Então, já testei. Então, só para contextualizar, a galera está preparando uma nova versão do Svelte que vai ter algumas facilidades a mais para construir aplicações, fazer o bootstrap de aplicações do zero. Porque hoje em dia a gente tem duas formas. A gente tem a do template do Svelte, que é só para projetos Svelte simples, e a gente tem o Sepper, que é meio que o cara que faz aquelas siglas todas que eu falei, né? Server-side rendering, PWA, code splitting, tudo. O Svelte Kit vai vir para centralizar esses dois num projeto só. Então, já testei, não deu muito certo porque ainda está em alpha, né? Eles ainda estão trabalhando nisso. Ouvi falar que ainda tem muitas issues abertas. Então, assim, de qualquer forma, cara, Sepper funciona muito bem, melhor do que, assim, fora casos muito específicos, melhor do que Next, melhor do que Hugo, melhor do que Gatsby. Funciona super lindo, super bem, e com Svelte. Então, se não quiser esperar, usa Sepper, que tá de boa. Vamos ver se a gente consegue responder as duas últimas. Por curiosidade, tem algo que você acha que o Svelte ainda precisa melhorar, comparado a outros frameworks? Ecossistema. Só. Ecossistema. Porque o framework, de verdade, eu já passei lives, aliás, twitch.tv/Luciano Ratameiro. Eu já fiz várias lives de código estressando mesmo a API do Svelte, realmente tentando fazer ele quebrar, sabe? Tentando ver se vai dar problema. E eu nunca cheguei num ponto que eu disse, pô, isso daqui tá uma bosta, sabe? Todas as vezes eu achei algum caminho. Se eu fiz alguma coisa errada, era só ter tentado uma coisinha um pouquinho diferente que dava certo. Então, assim, ecossistema. Único problema. Comunidade crescer. Tempo. Tempo. A palavra é tempo. E a última agora. A história do Svelte é parecida com a da Context API? Então, o Svelte também tem uma Context API, tá? As histórias funcionam um pouquinho mais como... É basicamente uma caixinha para você botar um valor fora da hierarquia de componentes. É só isso, tá? E, na minha opinião, são mais fáceis de implementar do que, por exemplo, um use effect maroto que, por exemplo, se você precisa lidar com local storage, fazer uma store customizada é razoavelmente mais simples do que fazer um use effect que faça esse tipo de coisa. Mas ele tem a Context API também. Sinceramente, eu ainda não achei um caso de uso para Context, tá? Porque tudo que você consegue fazer com Context, você faz com Store, e Store é muito simples de usar. É só você realmente fazer aquele set update e ler com o dólarzinho antes e tá resolvido. Cria uma store para cada tipo de valor, tá resolvido. Zero problema. Posso fazer um jabá rápido? Eu fiz uma lib com stores para lidar com promises. Tá? Então, se você, por exemplo, quiser bater numa API, pegar um dado, guardar aquele dado, ou então você quer ter uma store que escuta o valor de uma outra store para poder fazer alguma requisição, você pode usar Svelte Promisable Stores, tá no NPM, tá no GitHub, é tipo, sei lá, 50 linhas de código de boss.
Coloca Tem me depois ajudado bastante. no bate-papo também, que a galera show. fica de olho. Beleza. Luciano, valeu. Obrigado. Muito obrigado. É sempre bom conversar durante a semana também. Dar força para a galera estudar e também trabalhar no outro humor. Exatamente, nossa. É um desafio grande. Que bom que está chegando no final do ano já. Exatamente. Uma pausa. Nossa, e assim, também estudar quando você tá motivado, né? Você tem algo que te motiva a estudar também ajuda muito, né? E Svelte tem me ajudado, eu fiz até uma palestra interna no Lab Codes, coisas que eu aprendi sobre React ao usar Svelte, sabe? Coisas problemáticas do dia a dia do React que eu só percebi quando eu vi a coisa por um outro contexto. Então, só de você ter essa visualização de outro lado, te motiva muito, né? Te joga para frente. Então, estou muito, muito feliz com isso. Com certeza. Bom, obrigado. Fica por aí. Participa também da conversa, do bate-papo da galera. Vou entrar no chat. Valeu. Boa noite. Até mais. Tchau. Bom, galera, a gente vai fazer só um intervalo de 5 minutinhos e daqui a pouco a gente volta com o Ricardo. Beleza? Fiquem por aí. Às 8h02, 8h03 a gente volta. Tá bom? Até já.